Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Espero que todos estejam bem. Olha, meu povo, o mercado de transferências vai abrir a janela nos próximos dias e é óbvio que a gente sabe que o Atlético vai buscar se movimentar nesse mercado de transferências. É óbvio que a gente sabe que o Atlético vai buscar reforços no mercado de transferências e a gente começa a apurar, né? Liga para um aqui, fala com uma fonte ali. E com a chegada do técnico da Helman, é muito importante a gente contextualizar que muda um pouquinho a perspectiva do nosso mercado, né? Nosso mercado ele estava muito baseado no trabalho do Wilton Bastos, que era o nosso head scout até a última semana, basicamente. Com a chegada do Odair, novos nomes começam a surgir, novas possibilidades começam a aparecer, e uma dessas possibilidades é desse atacante aí, um atacante com passagem relevante no futebol brasileiro, principalmente com a camisa do Atlético Mineiro, passou pelo futebol paranaense, pelo Paraná, mas já vem de algumas temporadas fora do Brasil, temporadas muito relevantes, tanto no futebol português quanto no futebol árabe, e a gente está falando de Carlos Júnior. Você lembra do Carlos? Teve um momento muito legal no Galo. Não sei se vocês lembram, foi campeão da Copa do Brasil com o Galo, fazendo gols importantes. Surgiu ali naquele momento do Galo de 2013, 2014, um jogador que é um atacante, né? Então, assim, vou explicar um pouquinho o cenário como um todo. O Carlos sai do Brasil, onde ele perde um pouquinho de espaço no Galo, o Galo começa a contratar reforços melhores e ele vai perdendo a moral que ele tinha. Aí depois dá uma rodada no Brasil e vai para Portugal. Primeiro destino do Carlos fora do Brasil é em Portugal, é no Santa Clara. Ele consegue se destacar no Santa Clara, tem uma temporada de afirmação, mas depois uma temporada muito boa, e é contratado pelo Al-Shabaab, da Arábia Saudita. E quem trabalhou no mundo árabe, Odair Helman. Faz boas temporadas pelo Al-Shabaab. Faz temporadas relevantes pelo Al-Shabaab. Só que, o que começa a acontecer? Um fortalecimento do mercado árabe, trazendo nomes relevantes no futebol europeu. Só do Al-Shabaab, a gente fala do Giacomo Bonaventura, que jogou na Fiorentina, no Milan, o Yannick Ferreira Carrasco. Eles contrataram um atacante, porque confesso que eu esqueci o nome, mas de muito sucesso no mundo árabe, Abdallah alguma coisa, sabe? Então o time ele foi se fortalecendo com a consolidação do futebol árabe e, cara, o Carlos foi perdendo espaço ao ponto de ser emprestado para o Neon, que é um time da segunda divisão da Arábia, um time que hoje o gestor é o Alexandre Leitão, ex-Atlético. E assim, existe uma tendência desse time, o Al-Shabaab, continuar se reforçando com nomes relevantes. E naturalmente, até pelo limite de estrangeiro que existe hoje no Al-Shabaab, o Carlos não ter tanto espaço como já teve algum dia. Então, o que ele se transforma numa peça legal para o mercado. É um jogador que tem um contrato longo, até 2027, mas uma peça que passa a ser possível, quem sabe, um retorno para o futebol brasileiro. E é nesse contexto que o Odair Helman entende que pode vir a ser um bom reforço para o Atlético. Falo com tranquilidade. O Atlético vai buscar um atacante no mercado. E eu acho que o Carlos seria uma ótima opção. Um jogador que eu acho que tem o seu grau de versatilidade, que eu acho muito importante para qualquer jogador. Pode jogar pelos lados. No Neon, por exemplo, vinha jogando mais na ponta direita, mas sempre fechando um pouquinho por dentro. Pode jogar na ponta esquerda, mas pode ser um atacante central, pode jogar de segundo atacante. Mas é um cara que tem gols, é um cara que tem números sólidos. É um jogador que sabe fazer esse centro do ataque com mais refino técnico, com mais possibilidades de associação, com mais possibilidades de troca ali o tempo inteiro, fazer uma tabela, atacar uma profundidade. Então, acho que hoje o status que o Carlos chegaria no Atlético seria para assumir o comando de ataque do clube. Lembrando, hoje a gente tem basicamente duas opções. A primeira é o Renan Peixoto, que eu acho que vem bem, quero deixar isso bem claro. Sou zero aquela pessoa que, não suporta o Renan Peixoto, limitado, mas competitivo, sabe fazer gol. Só que você tem a situação do Kardec, que talvez tecnicamente seja até melhor do que o Peixoto. Que talvez tecnicamente seja mais capaz de
fazer gols, mais capaz de criar situações. Só que o Kardec tem uma limitação física muito clara. E algo que o Carlos se destaca muito. Porque o Kardec tem essa presença diária, o Carlos é um pouquinho diferente, se movimenta mais, sai, participa desse jogo de construção. Só que o Kardec, ele é um cara em que podemos dizer assim, ele não vai conseguir acompanhar o ritmo do jogo, diferente do Carlos, que é um jogador competitivo, um jogador participativo. Então, acho que o grande ponto de diferença acaba sendo esse. Num primeiro momento, um jogador mais de refino técnico, de saída na área, mas muito mais um jogador participativo. Eu acho que o grande ponto de diferença do Kardec é que não consegue ser tão ativo mais no jogo, não é nem participativo, ativo. As participações do Kardec na Série B já tem alguns gols, é verdade, mas é sempre do último toque. E o próprio Odair, se você pegar o histórico dele, a gente vê que ele gosta de atacantes de movimentação, de ataque ao espaço, de associações, atacantes mais móveis. Atacantes que potencializam tanto um jogo mais posicional, quanto mais ataques posicionais, e também um jogo de transição forte, e também um jogo de ataque ao espaço forte. Então, o Carlos, ele se encaixa nessa possibilidade. Mas mais do que isso, a informação que eu tenho é o ataque é sim uma prioridade para o Atlético nessa janela de transferências. Assim como a lateral direita, por exemplo. De tudo que eu ouvi até agora, são os dois cenários que eu enxergo mais, assim, o desejo do Atlético se reforçar. E sendo bem sincero, o Carlos é um reforço. O Carlos não é uma contratação. O Carlos é um jogador que chegaria para jogar, chegaria para agregar. É um jogador acima da média da Série B. Tem que ver se o jogador está interessado de voltar hoje ao futebol brasileiro. Mas algo que eu ouvi até meu amigo Vinícius Fula falando. O Odair passa a ser um mérito nesse tipo de negociação com algumas peças do mundo árabe, porque o Odair é o técnico de moral lá. Já foi considerado um dos melhores técnicos em algumas temporadas no futebol árabe. Então a palavra do técnico Odair Hellmann tem peso. O convite do técnico Odair Hellmann tem peso. E é aquilo que a gente sempre fala, é aquilo que a gente sempre imagina. O Atlético não constrói um projeto para 2025. A própria chegada do Odair, eu acho que deixa isso muito claro. O Atlético constrói um projeto para sequência. O Atlético constrói um projeto que pode englobar 2026, 2027. Acho que o Carlos seria uma peça nesse sentido. Então, assim, gosto do nome, aprovo o nome. Espero que o Atlético se movimente, se não for no Carlos, mas em nomes semelhantes, pelo menos de nível. E que seja uma janela que, assim como a expectativa dentro do clube, ela indica uma janela minimamente relevante para o Furacão, beleza? Tamo junto, era.